Ele não nasceu para correr, não foi desenhado para brilhar em propagandas reluzentes ou para seduzir jovens apaixonados por velocidade. O Ford 306, em linha, foi forjado para o trabalho pesado, para o suor da fazenda, para as longas jornadas dos caminhoneiros e para suportar abusos que destruiriam qualquer outro motor. Um coração de ferro fundido que funcionava mesmo maltratado. Mesmo com gasolina ruim, óleo vencido ou radiador cheio de ferrugem. Um motor que parecia zombar da morte. Mas por trás dessa aparência simples, havia algo que assustava até a própria Ford. O segredo de sua força era tão profundo que, em determinado momento da história, a companhia preferiu esconder seu potencial a permitir que ele ameaçasse o trono dos V8. As origens desse mito remontam ao pós-guerra. Ainda nos anos 40, a Ford já produzia motores 6 em linha, como o 226 Flathead, seguido pelos 215 e 223, que equipavam carros e caminhonetes. Eram confiáveis, mas modestos. A América do Pesgueira estava crescendo. Estradas se multiplicavam, caminhões ficavam mais pesados e o campo exigia máquinas mais fortes. Era necessário um motor que fosse além da média, capaz de suportar cargas imensas, rodar milhares de quilômetros sem abrir o bloco e ainda responder bem em qualquer condição em 1965. Esse motor nasceu, o Ford 306, em linha, chegou com especificações que, no papel, pareciam simples, mas na prática revelaram genialidade. Curso longo, que favorecia o torque em baixas rotações. Virabrequim forjado, capaz de aguentar esforços sobre-humanos. 7 mancais de apoio, garantindo rigidez e resistência. Um bloco pesado de ferro fundido que transformava o motor em uma fortaleza mecânica. Não era feito para ser esportivo, era feito para durar. Não era feito para acelerar na avenida, era feito para puxar um caminhão carregado ladeira acima sem pedir socorro nas oficinas. Mecânicos que lidavam com ele começaram a chamá-lo de a bigorna de Deus, um apelido que capturava perfeitamente sua essência: indestrutível, firme, implacável. Enquanto isso, a Ford promovia seus V8S reluzentes, símbolos de status e de poder. Mas nos bastidores, silenciosamente, a bigorna de Deus conquistava respeito. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Enquanto a fábrica vendia um motor como peça de trabalho, hot rodders e entusiastas começaram a olhar para os 6 em linha de outra forma. O que aconteceria se colocassem carburadores maiores? E se adaptassem coletores de admissão diferentes? E se, por pura ousadia, resolvessem turbinar um motor de caminhão? Aos poucos, em garagens improvisadas, começaram os experimentos. Alguns instalaram carburadores de 4 corpos, outros adaptaram coletores artesanais. Houve até quem tentasse sistemas de injeção caseiros e, para surpresa geral, o 300 respondia. Quem testava descobria um monstro adormecido. O ronco grave, metálico, ressoava como um trovão subterrâneo. A resposta imediata no pedal fazia até os mais céticos abrirem os olhos. E a força era diferente. Enquanto os V8 precisavam de rotações mais altas, o 6, em linha, empurrava como um trator desde as primeiras voltas do virabrequim. Não era apenas potência, era torque bruto, entregue de forma tão constante que parecia não ter fim. Um piloto resumiu a sensação em uma frase que se tornaria lendária. Ele não girava alto como um V8, mas quando você acelerava na saída da curva, parecia um martelo de 1000 libras te empurrando pelas costas. Esse era o segredo. O 300 não precisava gritar para ser rápido. Ele esmagava o adversário com força silenciosa, quase desafiando as leis da lógica. Enquanto isso, histórias incríveis reforçavam a reputação do motor. Há relatos de vans de entrega que cruzaram estados inteiros por décadas, acumulando 500 mil milhas sem nunca precisarem abrir o bloco. Picapes F100 e F150, que trabalharam 20, 30 anos
sempre carregadas, sem nunca deixar o dono na mão. Caminhões de serviço que rodaram mais de 1 milhão de quilômetros. Mecânicos resumiam de forma simples: se esse motor quebrou, a culpa é sua. Ele não pede desculpas. A fama de indestrutível se espalhou tanto que o 300 passou a ser escolhido para usos improváveis. Apareceu em barcos de corrida, guindastes, tratores de competição, geradores industriais. Sempre que alguém precisava de força confiável, era esse motor que aparecia como solução. Era quase uma piada interna. Se fosse preciso mover o mundo, bastava um 306 em linha e uma corrente grossa. Mas havia uma tensão escondida. Dentro da Ford, os engenheiros sabiam que o motor tinha mais a oferecer. Pediram recursos para desenvolver cabeçotes de maior fluxo, sistemas de injeção moderna, até versões de alto desempenho. A resposta da diretoria era sempre curta: coloquem isso em um V8. O recado era claro. Não importava quão bom fosse o 6 em linha. Ele nunca poderia brilhar mais do que os 8 cilindros, símbolo de prestígio da marca. Enquanto isso, nas ruas, a história seguia outro rumo. Preparadores independentes começaram a explorar o 300 de maneiras cada vez mais ousadas. Houve quem adaptasse turbos gigantes em picapes antigas, vans de trabalho que, em arrancadas clandestinas, deixavam muscle cars envergonhados, caminhonetes que, com preparações relativamente simples, rodavam o quarto de milha em 12 segundos. Era a era dos loucos do turbo, homens que se recusavam a aceitar o destino imposto pela indústria. Nas pistas de terra, em corridas regionais, encontros de interior, o 6 em linha se tornava lenda underground. Ver um motor de caminhão alinhar contra Camaros, Mustangs e Chevrolets parecia piada, mas quando a luz verde acendia e o ronco grave enchia o ar, a surpresa era inevitável. O público testemunhava algo que não fazia sentido. O motor, que deveria ser apenas de trabalho, arrancava como um animal selvagem, deixando para trás os ícones da velocidade americana. E então surgiram os sussurros. Nos corredores da Ford em Detroit, falava-se de um projeto secreto, um desenvolvimento experimental que poderia mudar tudo. O codinome Atlas, segundo os rumores, trata-se de uma versão do 300 equipada com 2 turbos, sistemas avançados de injeção e potência, que passaria facilmente dos 400 cavalos, com torque monstruoso já em baixas rotações. Há quem jure que protótipos foram construídos. Alguns afirmam que cabeçotes especiais foram fundidos, blocos reforçados testados, virabrequins exclusivos projetados. Outros dizem ter visto picapes de teste rodando em pistas fechadas, levantando poeira e deixando engenheiros boquiabertos. Mas, de repente, silêncio! O projeto desapareceu. Documentos foram arquivados, registros apagados. E os poucos que ousavam mencionar o Atlas simplesmente se calaram. O que realmente aconteceu? Por que a Ford enterraria um motor que parecia ser a evolução definitiva da bigorna de Deus? Teria sido apenas questão de custos, uma estratégia de mercado, ou havia uma conspiração real para proteger o império dos V8? Talvez nunca saibamos, mas o fato é que o 306, em linha, deixou de ser produzido em 1996, encerrando mais de 3 décadas de reinado silencioso. Até hoje, em oficinas, encontros de carros antigos e comunidades de apaixonados por motores. O nome Ford 300 é pronunciado com respeito quase religioso. Não importa se foi usado em uma picape de trabalho, em um trator de competição ou em um carro de arrancada clandestina. O 6, em linha da Ford, permanece como símbolo de força, resistência e potencial escondido. Um motor que nunca recebeu o reconhecimento que merecia, mas que sobreviveu no imaginário popular como a verdadeira bigorna de Deus. E a pergunta continua ecoando: o que teria acontecido se o projeto Atlas tivesse seguido adiante? Será que hoje o rei das estradas seria um 6 em linha turbinado e não um V8? Talvez esse seja o maior mistério da história automotiva americana.